fazer discípulos de todas as nações. A comissão não se refere apenas a pregar o Evangelho, por mais vital e importante que isso seja, mas fazer discípulos de todas as nações. Fazer de um pecador salvo um discípulo de Jesus é obra do Espírito Santo. Nós que obedecemos o seu mandamento de ir, somos escravos do Senhor. Nós somos chamados para ser os meios e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo faz esses discípulos. Se o Espírito de Deus não tem conseguido produzir um caráter espiritual em nós, será impossível que ele nos use para fazer discípulos. O caráter espiritual é essencial nos obreiros. Precisamos orar pelos obreiros do trabalho de Deus, para que ele produza caráter espiritual neles, levando-os a crescer de tal forma que se tornem exemplos àqueles que eles conduzem ao Senhor. Com vigilância, precisamos orar para que esses obreiros tenham experiência profunda e viva com o Senhor. É interessante notar que quando o Senhor fala com a igreja em Laodiceia, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres. Apocalipse 3,18. Se não há ouro em nosso caráter espiritual, como haveremos de usá-lo na edificação da obra de Deus? Se nosso entendimento do Senhor está longe de todo o conselho de Deus, como haveremos de ensinar aos outros a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou? Precisamos do ouro, da prata e das pedras preciosas de sua vida e natureza em nós, se queremos que nossa pregação e ensino produzam um discipulado verdadeiro. A história da igreja nos ensina que se nosso ministério de liderança, pregação e ensino da palavra não vem de profunda e rica experiência com o Senhor, será pura madeira, feno e palha. O Senhor Jesus nos disse: comparássemos o ouro dele. Uma vez que esse ouro nos é dado pela graça de Deus, qual é o preço? É profunda e rica experiência com ele. Nós que somos obreiros da seara de Deus, precisamos vigiar e orar. Precisamos estar cientes de que nosso Senhor não está interessado em uma mera aparência externa. Se estamos na obra de Deus, em vez de estarmos simplesmente trabalhando para o Senhor, o próprio Senhor providenciará que passemos por crises e experiências em que seu caráter será formado em nós. Situações e dificuldades impossíveis que se apresentam na obra do Senhor. Finalmente, a respeito desse assunto da obra do Senhor, nós precisamos vigiar e orar. Há situações em países que, humanamente falando, tornam impossível o progresso e o avanço da sua obra. Não há somente situações públicas que criam problemas gigantescos, mas também situações locais. Como obreiros, somos chamados a reconhecer que, embora essa situação seja humanamente insolúveis, com ele não há nada que não possa ser vencido e executado. Para Deus não há nada impossível. Essas situações, internacionais, nacionais ou locais, por maiores que sejam, podem se tornar por Deus em situações de fácil solução. Contudo, o alvo dos poderes das trevas é sempre o mesmo: é frustrar, paralisar, destruir o avanço da obra do Senhor. Precisamos aprender não apenas a orar, mas a vigiar e dar-nos conta, pelo Espírito de Deus, de onde reside o problema e como devemos lidar com ele. Quando por fim se repassa toda a história, parece-me que descobrimos que todo o avanço genuíno do Evangelho durante os últimos 2000 anos esteve envolvido com aquele que vigiaram e oraram. Da mesma forma, nos grandes movimentos do Espírito de Deus na história da Igreja, houve aqueles que vigiaram e oraram. Nesses tempos de renovação do Espírito é que ocorrem os grandes avanços e a edificação da Igreja. O Senhor
abre porta em países que estavam fechados para o Evangelho. Nepal. Alguns anos atrás, parecia impossível pregar o Evangelho no Nepal. O país estava inteiramente fechado a qualquer trabalho cristão. Contudo, o Senhor havia chamado 2 irmãs para pregar um Evangelho no Nepal, e a doutora Hanlon e Lucy Steele. Uma vez que era humanamente impossível entrar ali, elas viveram por um tempo no sopé do Himalaia, perto da fronteira do Nepal. Elas tinham certeza de que haviam sido chamadas pelo Senhor. Eu me lembro de quando chegou um telegrama ao pequeno grupo que orava por essa nação, do qual eu fazia parte, dizendo que havia acontecido um milagre, e elas receberam permissão de entrar no Nepal no dia seguinte. A partir desse milagre e de muitos outros, estabeleceu-se a obra do Senhor no Nepal. Aquele pequeno grupo de oração era formado, na minha avaliação, de adolescentes, de gente muito velha, cabelos grisalhos e cabelos brancos. Eu ia à reunião da oração todas as semanas, mas os outros jovens pensavam que eu estava doido e perdia meu tempo. Por que você perde uma noite inteira com esses fósseis velhos? Diziam eles. Eu respondia que estávamos orando para o reino do Nepal se abrisse ao Evangelho. Isso não vai acontecer nunca, diziam eles, nem daqui a 1000 anos. Contudo, isso aconteceu e eu estava muito animado de haver participado daquelas reuniões de oração. É claro, deve ter havido muitos outros grupos orando pelo Nepal, mas eu me sentia parte da abertura daquela nação fechada. Isso é um exemplo de vigiar e orar. Afeganistão. Outra história brilhante, que lembro bem, é de Ellen Rasmussen. Eu a conheci na Dinamarca quando ela estava com 80 anos. Ela me contou que quando era uma menina de 18 anos, o Senhor lhe disse que fosse ao Afeganistão. No entanto, o problema era que o Afeganistão estava totalmente fechado a qualquer trabalho cristão. Ela se deparou com uma impossibilidade. Ela sentiu que o Senhor queria que ela fosse ao noroeste da Índia, para uma região fronteiriça ao Afeganistão, que agora se chama Paquistão. Por todos esses anos, ela serviu ao Senhor naquela área, crendo firmemente que Ele honraria sua palavra para com ela. A missão em que ela servia ao Senhor estabelecia uma condição clara de que, quando seus obreiros chegassem a 65 anos, precisavam aposentar-se. Ellen Rasmussen sentiu que não podia voltar à Dinamarca sem executar a comissão que o Senhor lhe dera. Assim, ela alugou um quarto naquela região e prosseguiu no seu trabalho de vigiar e orar, continuando a interceder pelo Afeganistão. Quando atingiu os 80 anos, certo dia um homem bateu na porta da sua casa. Ao atender, ali estava um homem vestido à moda afegã, sem dúvida nenhuma da classe governante. Ele disse: "Você é Ellen Rasmussen?" "Sim", ela replicou, "sou eu." "Você é enfermeira, especialista em problemas de visão?" "Sim, sou eu." Então ele disse: "Venho da parte do rei do Afeganistão para saber se você pode ir a Cabul para medicar o príncipe herdeiro, que está com problema nos olhos." Dessa forma, quando completou 80 anos, Ellen Rasmussen viu o Senhor contemplar o chamado original que ela recebera. Como resultado da sua ida, ela pôde falar ao rei sobre trazer um médico especialista em oftalmologia. O doutor missionário, que veio a pedido do rei, teve liberdade de pregar o evangelho. Como resultado, surgiu um grupo de crentes no Afeganistão. É interessante notar que Ellen teve de aguentar pacientemente vários anos de serviço no Nordeste da Índia, antes que se contemplasse de seu chamado. Não há impossíveis para Deus. Amém?